Então, boa tarde, obrigado por aceitar esse convite, Nelson. Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês aí do blog Generalidade, em especial com o Jacaúna Medeiros, né, que é meu amigo aí de longas datas, meu compatriota pernambucano cristão, e que tem contribuído aí com o jornalismo independente e um jornalismo de isenção, que fala a verdade. Eu gosto muito do seu programa, eu sou suspeito de dizer que eu sou seu fã, né, porque a gente é amigo, mas essa é a realidade. Muito bem. Veja só, eu pontuei aqui alguns assuntos e você pode ficar muito à vontade para falar sobre eles. Eu posso lhe interromper rapidamente, mas é pouca coisa para perguntar algo. Mas assim, fique à vontade o bastante, o suficiente para falar a respeito. Veja só, você tem aí uma ação já de bastante tempo chamada Plantão Recife. Explica para a Sim. gente colocar como é que funciona isso. Tem tido resultado? Eu sei que você tem conversado com muita gente por toda essa capital. Como é que acontece esse Plantão Recife? Na verdade, a gente agora é Plantão Pernambuco. O Plantão Certo. Recife foi um programa que a gente iniciou desde 2016, e aí a gente gravou acho que mais de 50, 60 reportagens, mais ou menos, tem o número exato, mas tem nas nossas páginas oficiais no Facebook, Plantão Recife. E hoje você Que vai botar tornou-se lá Plantão Pernambuco. Pernambuco. Hoje é Certo. Plantão Pernambuco. E aí a proposta era de mostrar a omissão do poder público nessas comunidades e que a gente fosse um instrumento, um canal que servisse de porta-voz mesmo para que a população menos favorecida tivesse aí acesso ao poder público que, enfim, não tem, né? E aí a gente manda ofícios para as secretarias, para as autarquias, tanto seja do governo do estado de Pernambuco ou da prefeitura da cidade do Recife. Hoje a gente ampliou esse conceito do Plantão Recife e agora está gravando aí o Plantão Pernambuco, que atende várias cidades. Eu tive em Siriaém, né, eu acredito que no mês passado, não lembro muito bem, é porque é tanta coisa que a gente faz que acaba que a gente fica sem a noção do tempo, né? Mas a gente teve na cidade de Siriaém, na denúncia de buracos nas estradas que atrapalham o turismo local, e a cidade praticamente vive do turismo, e a gente tem um grupo lá, pessoas maravilhosas, mandar um abraço aí para Ellen, lá de Pujuca, para Anax, para Jonathan, né? E são da direita lá, e pô, a cidade que tem um potencial enorme, às vezes as pessoas não vão por causa de simples buraco na estrada, e todos os prefeitos que passaram pelaquela gestão, eles nunca resolveram o problema da estrada. Apesar de ser uma estrada estadual, mas eles têm as articulações aí do governo do estado, com seus deputados federais que poderiam emendar, com os deputados estaduais e por aí vai, mas ninguém nunca resolve o problema do povo. E a gente está aqui para servir como instrumento para denunciar essas omissões do poder público, seja qualquer que for. E assim, além dessa questão das estradas, você tem tido ou tem percebido nas conversas com o pessoal outras dificuldades? Eu imagino, por exemplo, já que você não tem essa integração ou essa perfeita pavimentação entre as estradas e uma dificuldade também no turismo, imagino também que até a questão do deslocamento para trabalho, para o emprego, deve ser assim muito difícil para esse pessoal, né? Sim, muito difícil. Mas por que eu falei de turismo? Veja, Sim, imagine que um turista chega e vá conhecer a praia de Aveiro-Mar. Ou se não passa por o caminho que vai para Tamandaré, entre outras cidades importantes desse litoral. O que é que acontece? Ali pode acontecer assaltos, a estrada mal iluminada, quebrar a suspensão de um carro, furar um pneu. Ou seja, você vai ali para gastar um dinheiro que vai movimentar o artesanato, a venda de crustáceos, que vai movimentar os restaurantes e a estadia dos turistas naquela cidade. Ou seja, é uma cidade que vive praticamente do turismo, né, que aproveita as belezas naturais que tem. Então, os prefeitos, o gestor local, não tem essa sensibilidade do cartaz, do cartão postal daquela cidade e não resolve o problema. É muita falta de inteligência mesmo para esses prefeitos. o Plantão Recife tem e agora, sendo Plantão Pernambuco, tem se expandido bastante pelos municípios, primeiro pela capital, depois por várias cidades. Você tem juntado mais pessoas sobre isso. Quem mais você tem contado
com relação a esse trabalho? Ou é só um trabalho seu, assim, é mais seu do que de outras pessoas? Bom, é um trabalho de direito a Pernambuco. Agora só tem um repórter. E às vezes eu me Certo. quebro todinho para poder fazer, a gente precisando de mais pessoas para fazer esse trabalho. Né? Eu queria que tivesse mais pessoas. Às vezes a gente tem dificuldade também com as câmeras, né? Lá, pessoal, minha esposa acompanhava muito, né, a gente nesse trabalho, ela ajudava nas filmagens, mas depois que a gente teve nosso filhinho aí, está com 10 meses, aí ela já não pode mais. E aí a gente depende da nossa equipe, mas trabalha, se desdobra ao máximo para poder fazer esse trabalho, que a gente não ganha nada por isso, viu? É só prejuízo esse negócio. Mas a gente está ali para ajudar o povo, porque é um trabalho por ideal mesmo. E a gente quer atingir a população menos favorecida mesmo. Inclusive, você falou uma coisa interessante e eu converso com outras pessoas. Você diz, olha, é um trabalho desgastante, tem um gasto, né, e é alguma coisa minha, e você tem feito isso há muito tempo. Não que ninguém possa ajudar, e até apelo, né, para o pessoal que está ouvindo, se quiser ajudar, faça isso mesmo, porque é justo, faz sentido, mas você, em primeiro lugar, tem feito de uma maneira, assim, desapegada às finanças, né? Porque há muitas pessoas por aí que fazem algo motivadas pelo financeiro. Não é o seu caso, não tem sido o seu caso, mas não quer dizer que alguém querendo ajudar, podendo ajudar, não possa fazê-lo, até para melhorar isso, expandir mais essas ações. Se alguém quiser ajudar, pode entrar em contato com a gente aí através do telefone mesmo, do WhatsApp, DDD 81 98801 4478, e pode tentar ajudar de qualquer forma. Ou seja, a gente está aqui aberto a isso. Eu faço esse trabalho desapegado de qualquer tipo de ajuda. Na verdade, eu nem penso, Jacaúna, no quanto eu vou gastar, entendeu? Me Certo. deslocando, você faz uma viagem, por exemplo, para Timbaúba, você já gasta aí uns R$ 200 de combustível, por exemplo. Então é um negócio complexo. Eu nem penso nisso, eu faço pelo ideal mesmo, para ajudar as pessoas. Mandar um abraço para o meu amigo Jairo aí de Condado. Ele me ligou recentemente, ele disse, Nelson, só como está a água de Condado aqui, abriu a torneira, a água estava preta praticamente. Ou seja, é complexo. Quando a gente vê um negócio desse, não tem como ficar calado, entende? A gente se esforça um pouquinho ali, vai e pronto. Mas é complexo mesmo, essa dificuldade mesmo de deslocamento a nível de Estado, ela é muito complexa. Muito bem. Nelson, você hoje é presidente, né, do Em Direita Pernambuco. Além de você, Isso. eu sei que você já faz isso, já tem esse trabalho há bastante tempo. Além de você, quem mais compõe o grupo? Olha, tem 11 conselheiros, né? E tem os diretórios locais. Eu acredito que tem aí 23 cidades. Né? Tem que olhar, é tanta coisa na minha cabeça. Então a ideia é o seguinte: as pessoas participam pelo ideal do que em Direito a Pernambuco defende, e a gente incentiva boas pessoas para a política, ou seja, que essas pessoas mudem a realidade das cidades onde moram, que sejam verdadeiros patriotas. E é difícil fazer política, às vezes, na cidade do interior, viu? Porque Eu lá acredito. predomina aí a família, de poderio político, coronelismo, enfim, por aí vai. Mas eles são aguerridos, são verdadeiros conservadores, defendem os ideais da direita e vão para cima. Ou seja, eu me lembro que o Direito da Pernambuco apoiou 21 vereadores, né, na eleição de 2020. Então a gente incentiva que essas pessoas, além de discutir a política local para melhorar a cidade, discuta também os princípios da direita, do empreendedorismo, do livre comércio, entre outras pautas de temas morais, né, que estão em evidência aí no Brasil. Você nota, por participar do grupo Em Direito a Pernambuco, vamos falar de grupo de WhatsApp. Eu sei que há vários grupos, tem o Em Direito no Facebook, tem o Em Direito no Twitter, tem o Em Direito em uma porção de lugares, mas eu acredito que no caso do WhatsApp pega mais fogo, o pessoal fala mais, discute mais, fala mais. O que você tem notado como o maior assunto, ou mais importante assunto que você tem observado nos grupos? Veja, todo dia é um assunto diferente, porque a política do Brasil não é para amadores. Né? Todo dia. Hoje é a bola da vez, é a sabatina de André Mendonça, que o Supremo Tribunal Federal estava. Supremo não, o Senado. Né? Sim. O Senado aí
estava, através de Alcolumbre, que é presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e atrasando. Nunca no Brasil aconteceu esse tipo de situação dessa guerra ideológica que tem contra o presidente Bolsonaro. Ou seja, então é tanto assunto de que eu acredito que a gente fala mais das atualidades que está acontecendo na política, principalmente de Brasília e aqui no governo do estado de Pernambuco. É o que eu vejo nos grupos do Endireita Pernambuco. Perfeito. E aí, nesse caso, só para a gente esquentar um pouco nessa parte, como é que você vê essa indicação do presidente com relação ao Mendonça? Olha, eu enxergo com bons olhos porque ele além de ser um bom jurista, ter notável saber jurídico, ele é um pastor da igreja, entende? Então, acredito que o Supremo Tribunal Federal nunca teve aí uma pessoa tão religiosa, né, numa cadeira. Entendeu? Acho que a gente precisa, como conservadores, ter essa representação também no Supremo Tribunal Federal. Agora, com a saída do Mendonça, nós tínhamos apenas 10, agora a chegada do 11º, talvez para fazer uma certa frente com relação às próprias pautas, né? Porque o STF tem tido atitudes, ações assim absurdas, muitas delas Sim. contrárias à Constituição, que eles dizem garantir, proteger e tudo mais. Mas quem sabe que com o Mendonça outra vez não traga algum bom juízo àquela casa, né? O pessoal já está criticando ele aqui, eu estou falando contigo, mas eu estou vendo aqui ao vivo no grupo do Direito a Pernambuco, que ele falou lá que não era contra a união das pessoas do mesmo sexo, né? Ele como pastor e como cristão. Aí eu entendo essa afirmação, veja, é uma afirmação complexa. Eu entendo essa afirmação como o seguinte, já existe essa instituição desde 2011, ou seja, tem É a União 11 anos que o Civil, né? Supremo... É a União Civil. O Supremo Tribunal Federal, ele já regulamentou essa questão, e ele não pode dizer que vai ser contra isso aí, que já está regulamentado. Ou seja, ele poderia ser contra, assim como eu seria contra, se fosse obrigado o casamento de pessoas do mesmo sexo pela instituição religiosa. Aí estaria se afrontando um princípio da liberdade lá de crença prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que defende aí os cultos e suas liturgias, ou seja, as igrejas cristãs, evangélicas e católicas não permitem esse tipo de casamento, o casamento religioso. E não vai ser afetado em nada. Só casa lá quem é heterossexual e acabou-se. Ou seja, às vezes a gente tem que explicar a militância aqui para não entender de forma tão radical, né? Ou seja, se o cara disser que é contra a união do casamento civil, que já está instituída, ele é como se ele estivesse lutando contra algo que já está garantido. Ou seja, imagine que dois homens construam a vida juntos e os bens materiais estejam no nome de um, né, somente, e ele morre. E aquilo ali não é considerado família ou algo do tipo, nesse sentido. Ou seja, civilmente vai ficar totalmente desamparado aquele que ajudou a construir aquele patrimônio. Então, eu não vejo problema nenhum. Já quanto à questão religiosa, logicamente, eu sou totalmente contra. Eu acredito que a indicação do presidente também seja contra, porque vem da mesma escola que a gente vem da igreja. Então, só para reforçar isso aí, não é uma intromissão nos assuntos religiosos, embora, deixa eu fazer deixa eu puxar aqui, fazer uma ligação com outro assunto, embora o Estado tenha interferido recentemente com assuntos religiosos. Por exemplo, a questão aí da pandemia, da doença e a limitação, por exemplo, a um número X de membros frequentando com, a partir de 300, tendo que ter algum tipo de comprovante. Sim, sim. Existe a intromissão do Estado, mas aí eles têm a desculpa de dizer que é para defender a vida, porque a pessoa sem vida não tem direito nenhum. Aí tem algumas restrições aí em relação a alguns direitos fundamentais. Essa foi a base jurídica que o Supremo Tribunal Federal ele usou, né? Mas a maioria das decisões foram via decretos, ou seja, que foram referendados pela decisão do próprio Supremo Tribunal de deixar que governadores e prefeitos combatessem a pandemia a seu bel prazer, né? Digamos assim, a sua maneira. Então, acredito que o maior problema hoje com a gente é com alguns executivos
que não entendem a importância do comércio, da arrecadação, e empobrece a cidade, empobrece a população, faz sua população diminuir economicamente, perder o sustento da família. Então, assim, não deixa de ser a intromissão do Estado, porque o Estado do Brasil é tripartite, né? Digamos Sim. assim. Aí o Estado está se intrometendo de todo jeito, inclusive na igreja. Esse passaporte sanitário, só quem vai cultuar, por exemplo, que foi derrubado por força da igreja, que a sociedade civil se levantou junto com os grupos de direita e a gente foi para a luta. Né? Alguns excessos têm que ser combatidos, entende? Eu não enxergo a decisão de regulamentação da União Civil como um excesso. Eu não enxergo. Agora, um excesso de ir e vir, né? O excesso de direito à crença, de você estar num lugar para adorar a Deus, você ser impedido, aí isso já é um excesso demasiado do Estado. Mas tinha que ter uma regulamentação, desde que não envolva as questões religiosas, porque aí a gente tem direito à nossa liberdade de crença. Muito bem. Bom, você está numa crescente, né? Você está tentando mais uma vez uma vaga aqui nesse caso, neste momento, pela segunda vez, né? Você está tentando uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na ALEP. Como é que anda aí essas proposições? Como é que está? Olha, atualmente a gente é pré-candidato a candidato. Sim. Né? Mas o projeto em Direito a Pernambuco realmente é de ter seus representantes na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados Federais. Né? Então a gente está andando também nesse sentido. A gente quer colocar aí duas indicações para poder estar organizando futuramente a direita. A direita de Pernambuco hoje não tem quem a represente, não tem mandato. O máximo que você vai encontrar são deputados que se elegeram pela polícia, que é uma pauta da segurança pública dentro do campo da direita, ou que se elegeram pela igreja, sem ter a ver diretamente com a militância, né? Enfim. Então você vai encontrar esses deputados que eles já vão se eleger naturalmente pelo o que elegeram ele. Mas hoje a gente não tem, de fato, o André Fernandes, que feito no Ceará, a gente não tem uma Bia Kiss, uma Carla Zambelli do Nas Ruas, a gente não tem ativistas que entendam a necessidade de desenvolver a política conservadora dentro de todo o estado de Pernambuco. Então a gente hoje precisa de verdadeiros representantes patriotas, direitistas, conservadores, de fato, em todos os sentidos. E não uma parte que é só a igreja ou só a segurança pública. A gente precisa de um todo. Né? Você falou de uma questão importante, quer dizer, dentro de grupos, de movimentos, ainda não, né? Há pessoas que são simpatizantes, que chegam perto, ou aqueles até oportunistas que veem na possibilidade de angariarem mais votos, de repente, aí, agora eu faço parte desse grupo, desde pequenininho, quando não é verdade. Mas dentro mesmo de grupos, pessoas formadas e até capazes de entender todo esse processo que você falou, a gente ainda não tem lá. Nós temos pretensos, assim, pré-candidatos, pessoas que se pré-candidatam a alguma coisa, mas ainda lá, infelizmente, ainda não, né? Não, a gente pretende aí, se Deus quiser e der tudo certo, chegar lá e mudar a realidade das cidades. Né? Porque imagina um deputado estadual e um deputado federal, o que não poderia organizar nas cidades com vários vereadores da própria direita, da própria militância. Ou seja, isso já é possível e já está sendo feito no sul do país. No sul do país isso está sendo feito. Aqui no Nordeste é um pouco mais difícil, porque a política ela não é para amadores, né, aqui em Pernambuco. Você chega numa cidade, a cidade é dominada por um grupo político, ou seja, metade da cidade está ligada a alguma atividade indiretamente ou diretamente na prefeitura. E eles utilizam disso para poder segurar aquela pessoa. A pessoa vota em Bolsonaro, por exemplo, mas não vota nos representantes, né, das ideias de Bolsonaro, nem da militância, nem nada. É mais ou menos isso que acontece. Isso é uma crítica que a gente faz construtiva à própria direita para que dê oportunidade para as pessoas que defendem os mesmos ideais de Bolsonaro. Hoje tem aí o celular que pode se verificar a história de cada pessoa, se a pessoa tem processo, se ela realmente é militante, se defende algum movimento. Né? Por exemplo, a gente trouxe Bolsonaro em 2015 para aqui, para Pernambuco. Isso é muito fácil de se comprovar, ou seja, quem está com o Bolsonaro, quem defende essas ideias desde o começo, quem acreditou nisso? Então é importante, são perguntas importantes. Por que não chegaram até lá? Porque falta ainda aí uma conscientização maior
da própria direita. E o presidente é o maior exemplo disso. Ele precisa de pessoas que tenham esse mesmo pensamento dele, até para passar as pautas no Congresso e para divulgar as ações no Estado, ser um braço de Brasília no Estado de Pernambuco. O presidente mandou, por exemplo, 84 milhões de reais para os aquedutos de Passira, né, a água ali no Agreste. Quem foi que foi inaugurar a obra lá? Um pedaço da obra? O governo do Estado de Pernambuco. Mas quem foi que mandou o dinheiro? Ou seja, é um negócio complexo. Qual deputado estadual sabe disso? Ou que fez a defesa do governo federal? Hoje a gente não tem. A gente tem alguém que chega lá, que é o mais próximo, como eu falei, fracionado. Ou é da igreja ou é da polícia. Isso não representa, me desculpe, a totalidade da direita militância que a gente tem aqui em Pernambuco. Você falando sobre isso, lembrou-me, por exemplo, você disse região sudeste, a minha mente veio logo o Douglas Garcia, que é um rapaz assim sensacional. É uma pessoa de uma atuação e incrível. Douglas foi vendedor, né? Vendia coisa na rua de porta em porta, ou seja, veja como o Sul está, como é que eu posso dizer, mais evoluído politicamente. As pessoas estão mais livres das amarras que esses políticos de esquerda trazem através do assistencialismo, que aqui impera o assistencialismo. Ou seja, tem que se ter a coragem de aparecer novos políticos, né, naquela cidade, entendeu? De ter um comprometimento dos ativistas de direita com aquela cidade. Ou seja, se o deputado local dá assistência, ou seja, o deputado patriota também pode dar assistência, não tem problema nenhum quanto a essa questão. Então as pessoas têm que se desvencilhar desse tipo de política para que se tenha mudança de fato. Por quê? Porque imagina os investimentos que podem chegar naquela cidade e a iniciativa privada chega lá e a vida daquela população muda radicalmente. Mas, ou seja, precisamos de pessoas que tenham esse pensamento dentro da Alep e dentro da Câmara dos Deputados Federais. Então, você como alguém que está pretendendo ser candidato a candidato, porque ainda vai ter todo esse processo, desse para o outro ano, você tem suas ideias, suas propostas, e eu imagino também que você enxerga vamos dizer assim, né, o adversário, né, o competidor que está lá ou vai estar ao seu lado como um pré-candidato também. Mas olhando para a Alep exatamente hoje, como é que você vê essa casa? Ela, na maioria, é associada ao governo, né? Raramente você vê alguma coisa É que se uma opõe, né? extensão. A Alep hoje se tornou uma extensão do governo do Estado de Pernambuco. Ou seja, a maior bancada da Alep é do PSB, depois vem a do PP e por aí vai, consequentemente. E eles são uma extensão, de fato, porque eles votam a favor do governo. Tanto que esse passaporte sanitário, ele passou. O passaporte sanitário passou. Ou seja, é uma afronta, tecnicamente, às liberdades. Não tem passaporte sanitário, por exemplo, para shopping, não tinha passaporte sanitário para os terminais de ônibus lotados, metrôs. Então, ou seja, só para a igreja, é um negócio meio seletivo, sabe? Então, assim, é complexo. Eu vejo, é muito ruim essa composição da Alep, hoje, atualmente, de que tem que se mudar, tem que se ter uma verdadeira oposição que fiscalize esse executivo, seja qualquer que seja esse executivo. Bom, Pernambuco, além de candidaturas a deputado estadual, é o seu caso, né? Você está aí pretendendo entrar nessa seara mais uma vez. Em 18 você foi candidato, né? Em 20 Fui você candidato. esteve, em 20 você esteve candidato a vereador também, não é isso? Também. Em 2018 eu fui candidato a deputado estadual. A gente, naquela ocasião, estava no partido do presidente, que era o PSL, e a gente Sim. teve 7.788 votos. A gente andou muito, mas não teve muita perna aí. A estrutura foi muito pequena para andar 185 municípios, mas fizemos o nosso melhor, ajudamos nosso presidente e hoje fazemos parte da história e ajudou aí a estar começando, se iniciando, né? Essa revolução política aí que está acontecendo no Brasil. Então, nesse raciocínio, nessa continuidade, você aí ao lado, e apoiando e tudo mais, e falando em mais apoio, nós temos Câmara Federal, Senado e governo estadual. Como é que você vê essas andanças? Pessoas, agora com a filiação do presidente ao PL, Eu acho automaticamente, que automaticamente no sentido de que você tem o Anderson, mas não quer dizer que seja ele exatamente, pode ser outra pessoa. Então, como é que você tem visto isso? Outras pessoas também
falam sobre o Gilson Machado, hoje Sim, ministro sim. do Turismo, né? Como uma Gilson é possibilidade, meu ainda não se amigo. tem certeza do que. É gente da melhor qualidade, e tem feito assim um trabalho excelente dentro da pasta dele lá no Ministério do Turismo. Então, como é que você vê essas movimentações ou essas figuras, essas pessoas que têm se colocado ou têm sido colocadas? Olha, Gilson, em momento nenhum, confirmou nenhuma candidatura. Ele disse o seguinte, que é um soldado de Bolsonaro e o que Bolsonaro pedir, ele vai fazer. Outra coisa que eu observei no discurso de posse não, né? Eu não sei se é posse o termo correto, mas de filiação, vamos botar assim, de filiação do Bolsonaro no PL, ele disse que não vai tomar decisões isoladas e que realmente ele vai consultar todo mundo, desde o presidente do PL aos parlamentares e os partidos que estão aí na base do governo. Ou seja, eu acho que vai ser tudo aí em consenso, né? Que não pode ter uma mudança radical naquilo que já existe da estrutura partidária. Aqui, o Anderson Ferreira, que é o presidente do PL, ele é oposição a Paulo Câmara. Ou seja, ele representa um eleitorado da segunda maior cidade de Pernambuco. E os votos, tecnicamente, dele é do público mais evangélico cristão, que é o voto bolsonarista, de fato. Os evangélicos e católicos praticantes radicais, eles são aí com Bolsonaro, eles estão fechados com Bolsonaro. Então, eu acredito que Anderson Ferreira seja esse nome para candidatura a governo e que o Gilson Machado pode entrar na chapa como senador, porque Bolsonaro ele precisa de mais senadores. É outra frase dele, né? Dizer o seguinte, que precisa de mais senadores de confiança dele ali no Senado, ali no Legislativo. Então pode ter essa composição entre Anderson Ferreira, governador, e Gilson Machado Neto, senador. É a leitura que eu faço. E Para eu federal, acredito que você não é. não. Para federal, eu acredito que a gente vai. Não sei se Gilson vai para federal, se o presidente determinar que seja. Gilson já é deputado federal, eu acredito que sim aí, porque é só lembrar do Bivar. Bivar ele foi eleito aí, né? Os votos de Bivar foram 5 vezes mais do que os votos que ele teve na eleição passada. Ou seja, se for para deputado federal, o Gilson já está com a legenda, na minha opinião, garantida aí, um mandato garantido. Ele, inclusive, tem ido muito à TV para fazer seu trabalho, para explicar muitas viagens. Teve lá na Espanha, enquanto acompanhava do PL, toda essa movimentação. Ele tem feito muito bem seu trabalho. Ele dá entrevista, explica dele, até de uma forma facilitada, que às vezes tem dado para entender. E qualquer governo está sujeito à observação e precisa ver se está acertando com a réplica ou se precisa corrigir alguma coisa com o que tem ouvido. Mas no caso do Gilson Machado, eu não vejo nada que desabone a conduta dele como ministro. Ele tem feito o trabalho. O que é preciso agora é, vamos dizer assim, se imaginando essa estratégia dele sendo um pré-candidato ao Senado, por exemplo, é ele continuar suas andanças por Pernambuco. Em alguma oportunidade, conhecendo, conversando e Sim, sim. fazendo certas ligações com outras. Eu acho que ele está trabalhando muito. Uma vez eu liguei para ele, ele disse: Nelson, eu faz 5 semanas que eu não vejo minha esposa. É muito trabalho. Fui para Dubai. Teve a exposição do turismo lá também. Teve um quiosque até da praia daqui de Pujuca, Porto de Galinha. Então, assim, ele está trabalhando demais aí. Está se achegando mais à militância bolsonarista. Estava presente na motociata, eu vi entre 50 a 70 mil motos aí, ou seja, muita gente aí com o presidente Bolsonaro andando de moto, ele também na garupa do presidente. Então, assim, ele tem tudo para andar aí pelo estado, e se fizer essa casadinha com quem já tem uma estrutura, seria o caso de Anderson Ferreira, né? Que tem a segunda cidade maior, fora André Ferreira, que tem aí suas 15 prefeituras aí, que manda emenda parlamentar, sempre está ajudando aquela população. Acredito que ele faça uma campanha muito boa, com chances reais de ganhar a vaga aí no Senado. A exemplo do Gilson, o que se espera ou se acredita que vai ser um pré-candidato e depois candidato a senador, imagino que outros ministros também sigam o mesmo caminho. Rogério Marinho, por exemplo, né, lá no Rio Grande do Norte. Rogério Marinho, ele já fez o dever de casa, talvez porque ele vem de uma escola política
E Gilson não vem da política, né? Apesar de ter familiares que já foram políticos, enfim. O Rogério Marinho hoje tem 68 cidades lá do Rio Grande do Norte, tem 10 deputados federais e 18 estaduais. Ou seja, ele formou uma base política, além de ter outro ministro Bolsonaro no Rio Grande do Norte, que é o das comunicações. E lá o governo é PT, né? Fábio Farias. E lá o governo é PT, ou seja, está desfacelada a economia, o pessoal quer realmente a mudança, e eles têm hoje a estrutura do governo federal, uma base política muito forte, e aí lá com certeza está bem encaminhado aquele estado lá. É um pouco diferente da gente aqui, né? Da gente tem uma peculiaridade das 185 cidades, muito provavelmente um terço aí dessas cidades já está na mão do PSB. Então, eles têm a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado, as duas maiores máquinas públicas aqui do Estado, e o negócio é complexo. O que eu enxergo aí, Jacão, né, é que vai ter duas candidaturas a governo, uma da família Ferreira e outra da família Coelho. E vão atacar Pernambuco todo. Eles não vão se atacar entre si, essa não é a ideia. E quem passar no segundo turno um apoia o outro. Por isso, uma melhor estratégia entre eles, digamos assim, a gente sabe que a militância às vezes funciona de outro jeito, e outras pessoas também. Mas entre eles, vamos dizer assim, a política da boa vizinhança, mas no fim das contas você vai ter militância que vai cutucar um pouco mais ou um pouco menos. Vai. Principalmente a militância mais radical bolsonarista, né, que a gente aí tem que estar explicando. Rapaz, o próprio presidente da República deixou esse romantismo de lado. Ele se juntou com Valdemar da Costa Neto e se juntou também com Ciro Nogueira, do Partido Progressista, né, ministro da Casa Civil. Ou seja, ambos acusados de corrupção e por aí vai. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que não se governa sozinho ou na radicalidade. Então não passa nada. E quem vai sofrer mais é o povo. Ou seja, eu vejo o presidente Bolsonaro como um homem que teve que engolir a própria palavra para poder melhorar a situação do Brasil. Ou seja, para que ele tenha um pouco de governabilidade. Note que o governo dele é totalmente diferente dos outros governos. Ninguém está falando de roubo, de corrupção, de nada disso. A gente está falando de espaço político. Porque em todas as democracias do mundo, o legislativo participa do executivo. Ou seja, por isso que tem as figuras das emendas parlamentares. O deputado direcionou para tal prefeitura, para tal estado. Ele está participando ali na execução de obras, mesmo que seja enviando os recursos. Entende? E também tem a participação legislativa. Quando você assina uma medida provisória, o executivo, e ela tem uma validade temporal, você está participando ali. Aquilo ali vale. Aí depois é votado, né? Pelo poder real legislativo. Ou seja, quando a comissão parlamentar está ali julgando, ou a comissão de ética julgando o parlamentar, tem-se a figura do poder judiciário também ali, naquele poder. Ou seja, existe essa complexidade e que as pessoas têm que entender o seguinte: o que é melhor para o Brasil? Será que é melhor o PSB ou o PT ganhar o governo do Estado aqui, se a gente for para a radicalidade total? Né? É difícil, às vezes, explicar para a militância mais sangue puro isso aí, que elas enxergam que eles queriam uma mudança completa, total, e que todas essas outras famílias, tanto as Coelho, Ferreira, tivessem, né, fosse segundo plano. Só que a gente não tem a força política ainda, a gente não tem um deputado federal, um deputado estadual, a gente não tem prefeito. Então é muito complexo isso, que é diferente do caso lá de Rogério Marinho, né? Rogério Marinho já está numa situação mais vantajosa do que a gente. Você consegue enxergar, sim, entender. Você consegue enxergar em outros estados outras pessoas que estão lá na federação para serem candidatas? Em outros estados, Sim, existem vários patriotas e ativistas. Por exemplo, na Rede da Direita Nacional, né? Na União Brasil, no Projeto Supremo é o Povo. Existem várias lideranças mesmo nas cidades e estados. Eu não poderia dizer com exatidão, porque a gente se atém mais a Pernambuco aqui. Mas que existe, assim como eu, existem vários outros patriotas no Brasil todo trabalhando. Isso é importante, até porque o registro uma das estratégias que pouco pensada
uma delas, né, é essa coisa de você fazer a integração entre candidatos de vários lugares. Porque, por exemplo, a militância não está só nas ruas, ela é importantíssima e, claro, ela é que é o termômetro da escolha desse ou daquele candidato, ou de como está esse ou aquele candidato. Mas as redes sociais ajudam a disseminar, a espalhar, a divulgar muita coisa. E aí você está aqui em um estado como Pernambuco, falando, por exemplo, que é o caso que a gente falou agora do Rogério Marinho, essas pessoas que são seguidoras das suas páginas, dos seus grupos, quando tiverem ciência disso, talvez não soubesse ou não conhecesse de algum jeito, o Rogério Marinho ele está ligado a esse sistema, a essa composição importante, então vamos também pensar nele. Então essa troca de contatos, de informações de contatos de estados diferentes também tem a sua importância. Pode não ser tanta, mas tem alguma importância. Por outro lado Mas também aqui, tem, homem. Tem, sabe por exato, quê? Carla Zambelli, que é do Najuas, junto com o Tomé Abdu, por exemplo, eles gravaram um vídeo para mim na campanha, entende? Eles gravaram um vídeo para mim. Ou seja, existem muitos pernambucanos que seguem a Carla Zambelli, a Bia Kiss, e quando uma personalidade dessa, que é de outro movimento corrimão, além de ser parlamentar, né, elas interferem a nosso favor, muitas pessoas que não conheciam aqui em Pernambuco, elas podem seguir a orientação, acompanhar e nos ajudar, pode vir para o movimento. Isso é interessante dentro do campo da direita, entende? A gente reconhecer os nossos, isso. onde quer que seja no Brasil, que a gente vai ter ali uma pessoa conservadora que vai estar nos ajudando. Agora, voltando à questão do próprio governo Bolsonaro, como é que quais as ações que você tem notado? Elas têm sido muitas vezes bem-sucedidas, outras têm tido mais dificuldade para alcançar. Quando chega, por exemplo, algo que possa ser, ou que precisa ser votado no Congresso, tem um certo entrave, uma dificuldade, mas no que depende da União, no que depende do governo federal, das ações, ele tem conseguido fazer isso assim até com a relativa tranquilidade. Tranquilidade, digo, de novo, voltada à questão decidida pelo governo. Quando é uma obra que parte só do executivo, alguma ação só do executivo consegue ser um pouco mais de acontecimento, né? Ela ocorre. Mas quando você liga à Câmara, às vezes tem seus entraves. Sim, eu tenho notado que muitas coisas importantes têm passado. O auxílio gás passou. Esse precatório já está no Senado. Foi uma confusão na Câmara, mas passou. Que vai dar aí o subsídio para que se tenha o apoio financeiro do auxílio emergencial. Então, muitas coisas vão passar ali. Passou também já na Câmara a questão da discussão do ICMS, né, do imposto aí estadual. Então, muitas questões estão passando de fato. Outras mais, digamos assim, de cunho moral ou pautas exclusivamente do governo federal, como voto impresso, isso aí não tem passado, né? Entendeu? Mas a maioria das situações do governo federal tem sim passado, mas que não envolva a exclusividade daquilo lá de que Bolsonaro falou na campanha. Armamento, eu vejo também que tem muito empecilho nessas questões, tanto que Bolsonaro fez vários decretos para o pessoal dos CACs, né? Caçadores, e atiradores e colecionadores. Inclusive, eu sou um CAC, né? Mandar um abraço aí pro pessoal do Atire, né? Iron, José Carlos, enfim. Então, eu tenho notado que o Bolsonaro tem, como todo o presidente que já passou pelo Brasil, aprovado seus projetos, mas outros não passam. Muito bom. Voltando aqui à sua postulação, ou pré-postulação, né, em Pernambuco. Eu sei que muitas pessoas colocam suas campanhas ou pré-campanhas, suas ideias, o que estão planejando de acordo com o que eles veem aqui. Como é que funciona no seu caso? Você enxerga mais um assunto importante no Estado ou não? Como é que você enxerga esse tipo de situação aqui no nosso Pernambuco, Nelson? Eu acho que a gente tem que fazer funcionar aquilo que já existe, muitas obras paradas, certo? Pernambuco é o pior estado em questão de desemprego. Até gravei uma reportagem nesse sentido, um plantão Pernambuco, que mostrou a Rua da Imperatriz com 38 lojas fechadas. Muito complexa essa situação. E a gente precisa incentivar o livre comércio e o empreendedorismo, os investimentos
quer seja na estrutura, no saneamento, no turismo, que gerem renda para a população local. Eu acho que o governo do PSB peca nesse quesito, principalmente da economia, né? E quer viver de auxílio, quer culpar, fazer a narrativa que é o governo federal, quando, na verdade, é a omissão da política econômica errônea. Então, a gente tem várias pautas, mas a principal pauta é a questão econômica e também o combate, né? A gente vem daquela escola do combate ao abuso sexual, ao abuso, pedofilia, ideologia de gênero, essa questão mais moral, e a gente vai abrir aí, com certeza, se tiver um mandato na Alep, essas discussões, essas questões aí. Vira e mexe, você vê uma besteira. Vira e mexe, você vê uma besteira nesse assunto. Como na Bahia, teve um professor que obrigou 37 alunos a estar se beijando, aluno de 11, 12 anos. Menina com menino, menino com menino, menina com menina. E um negócio horrível, entendeu? Então, isso realmente está acontecendo, tem 4 dias, 5 dias por aí. Mais ou menos isso. Você Então, a falou gente tem que sobre estar isso, discutindo. lembrou sobre o recorde infeliz. Tá saindo aí alguns periódicos, né, que Pernambuco amarga o primeiro lugar em desemprego, né? Desemprego. E é verdade. Pernambuco é o dobro da média nacional. Praticamente o dobro da média nacional. Então a gente está lá bem Inclusive, embaixo, né, da média. exato. Inclusive com um estado que tá no azul, né? Depois de todo aquele dinheiro derramado de lá de cima do governo federal, né, para o combate à doença e tudo mais, aí acabou ficando uma sobrinha aí para o E próprio governo. tem várias denúncias também. Tem uma denúncia recente que foi pego 1 bilhão de recursos da educação para pagar funcionário do governo estadual, Fundeb. né, do Fundeb. Ou seja, isso é para ser investido na educação, meu amigo. Cada recurso público tem uma destinação e não pode ser feito do teu jeito, não. Cadê o dinheiro que era para pagar os funcionários? Tá, onde está esse dinheiro? Né? Em vez de se investir nas escolas, na capacitação, na melhoria de salário dos professores. O professor, na minha opinião, é a profissão das profissões. É que forma juízes, médicos, engenheiros, advogados, enfim, que forma tudo e é tão desvalorizado no nosso país. Vale lembrar que Bolsonaro deu um aumento de 12, alguma coisa aí para os professores da rede municipal e muitos prefeitos não quiseram repassar esse aumento. É um negócio, né? Dizem defender a educação, mas, enfim, né? Mas os números, né, as práticas dizem outra coisa, né? É mais para, como diz o senso comum, né, em inglês ver. Nelson, outro assunto que me ocorreu, que nos é comum, a gente vê isso muito em grupo, em discussão, em tudo quanto é canto, até nas esquinas. Hoje, não só o brasileiro, no sentido geral do habitante, mas também o pernambucano, para trazer mais para perto, trazer mais para nós, tem enxergado mais essas questões que eles chamam de pautas ideológicas, que na verdade todo mundo tem. Todas as pessoas pensam de alguma forma, de algum jeito sobre alguma coisa. Não é novidade. A novidade é chamar assim, né? Mas as pessoas já pensam dessa forma. Você acredita que os pernambucanos têm tido mais consciência da sua atuação dentro da sociedade para ser favorável ou contrário a certas situações às quais eram passados batidos no passado, como, por exemplo, nos governos do PT, né? E até do PSDB também, que aconteceu? Você tem visto esse pessoal mais ativo, que percebe mais isso? Muito mais, sem dúvidas. Porque a gente vê as discussões nos grupos, nas situações que a gente encontra aqui, pessoalmente mesmo. Por exemplo, quando a gente vai abastecer o carro ou a moto, conversando com o frentista, o aumento da gasolina, ou seja, as pessoas estão discutindo política. Essas questões morais, de fato, também. 87% da população brasileira se autodeclara cristã. Ou seja, são cristãos, declaradamente. Eles discutem aborto, discutem ideologia de gênero. Esse caso do professor chocou o Brasil. Teve outro caso recente de que um cidadão aí que mataram, graças a Deus, olha, me desculpe, porque eu não sou cristão, mas não sou perfeito, não. Viu? Perfeito é só Jesus. Esse cidadão beijando uma menina de 6 anos, na frente das irmãs
uma de 12 e outra de 1 ano, e da companheira dele. Ele não era o pai das crianças, era a enteada dele. Ou seja, esse camarada praticando abuso sexual e pedofilia. Um pedófilo praticando abuso sexual, de fato. Então, mataram ele, né? Graças a Deus. Ou seja, a população discute essas questões. Elas não passam impunemente, né? Muito bem. Nelson, já perto aqui do finalzinho, mas ainda dá para a gente falar bastante. O Em Direito a Pernambuco e outros movimentos, localmente, aqui no estado, têm se unido mais para tentar dar um reforço nas suas ações, aumentar mais seu alcance. Fala um pouco sobre isso, porque certa vez lá na rádio, né, eu tenho um programa de rádio também, e foi o pessoal lá falar com a gente, deu um bom recado, conversou bastante. Isso continua, prospera? Prospera é a Aliança Pernambuco. Hoje a Aliança tem vários movimentos aí, co-irmãos aglutinados, para que a gente organize as ações de forma coordenada. Ou seja, cada movimento tem sua independência, mas nas ações coordenadas e convergentes funcionam juntos. E eu acho que isso é uma ideia extraordinária, porque tem muita diferença na direita. Ou seja, a direita se divide em várias vertentes. E aí tem a vertente intervencionista, conservadora, liberal, libertária e por aí vai, monarquista. O que você imaginar tem de pensamento. Ou seja, mas existem ações convergentes, tipo prisão em segunda instância. Todo mundo concorda que tem que ter prisão em segunda instância. O apoio ao presidente Bolsonaro, todo mundo concorda com o apoio ao presidente Bolsonaro. Né? O voto impresso, todo mundo concorda. Então, a maioria das pautas que são boas para o Brasil, todos os movimentos, independente da vertente direitista, eles concordam. Então, vamos fazer as ações convergentes, todo mundo junto, para que a gente tenha mais volume, mais organização. E daí os movimentos estão pensando em candidaturas, estão pensando. E não é mais um movimento, são vários. Então, isso é bom. Isso é bom para Pernambuco, entende? Porque vão ter pessoas que têm o nosso pensamento lá que podem não nos representar bem. Eles vão servir de opções. Hoje, Nelson, se uma pessoa quiser falar com você, encontra em que redes sociais? Eu sei que além do Endireita, claro, você sendo presidente, as pessoas encontram lá, pode conversar, mandar direct, aquelas coisas todas e tal, mas e eu sei que podem encontrar também de outras maneiras, né? Pode me encontrar no WhatsApp, anota aí 88014478, DDD 81, 88014478, aí bota 9 na frente, né? Nas redes sociais do Endireita tem o meu contato, no site do Endireita Pernambuco, que é o www.endireitapernambuco.com.br, também tem contato. Tem o Nelson Monteiro, página, se eu não me engano, tem duas, que uma deu problema, aí eu abri uma nova, e tem o Nelson Monteiro, perfil 1 e perfil 2. Todos esses perfis e páginas e redes sociais têm nossos contatos. Instagram, Nelson Monteiro PR, né? Nelson Monteiro PR. Também encontra, fala comigo no direct e tal. Se demorar um pouquinho, a gente responde, mas se puder ligar, melhor ainda. E o WhatsApp aí, quem falar comigo responde, a gente é bem acessível e estamos juntos. Muito bem. Nelson, eu quero agradecer pela conversa e convidá-lo outras vezes, à medida que você for progredindo na campanha, no caso, na pré-campanha primeiro, eu sei, né? Depois da campanha e tudo mais. Aqui nós temos a liberdade, né? Há certos lugares que as pessoas dizem, não pode falar, não, mas aqui a liberdade é total para todos que militam na causa da direita, na causa conservadora. Mas quem tem que agradecer aqui sou eu pela oportunidade de estar conversando com essa grande personalidade da direita. Eu gosto muito de participar desses programas, professor. Pode abusar mesmo. Se eu tiver disponibilidade, estou aí, viu? Quase que morando aí na rádio. Mas muito obrigado mesmo por dar essa oportunidade da gente estar esclarecendo à população os nossos pensamentos e as nossas ideias e como é que a gente enxerga aí o que está acontecendo no cenário pernambucano e brasileiro. Perfeito. Nelson, então, um abraço, até outra vez.